No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa linda letra de ponto cruz. Olha como ela é maravilhosa, com essas curvas aqui. É um alfabeto chique para você utilizar nas suas toalhas, em coisas de casamento, decoração, enfim, vai ficar maravilhoso. Então, bora para nossa aula. Já coloquei a minha linha na agulha, coloquei ela com aquela argolinha aqui no finalzinho, que é para facilitar o começo do ponto cruz. E aqui no meu tecido eu já fiz o pingado, desenhei toda a letra aqui com a canetinha que apaga com o calor. Eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui no cantinho para você ver como é feito o pingado. Aqui na minha letra eu posso começar por várias regiões. Eu gosto sempre de começar pela carreira que tem mais pontos. Por exemplo, aqui na letra A tem essa parte aqui de cima, que é uma carreira bem longa. Aqui também no tracinho da letra A é bom para começar também. Aqui na parte de baixo, ou seja, se a carreira tiver pelo menos uns 4, 5, 6 pontinhos, você já pode começar tranquilamente. Aqui na minha letra eu vou começar aqui pela parte de baixo. Aqui nessa parte aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha no primeiro pontinho aqui, ponho aqui no de baixo para sair no de cima. Puxo a minha agulha, deixo a argolinha aqui no final, passo por dentro dela para prender o fio, dou uma arrumadinha aqui de leve e agora eu vou fazer a carreira de ida nessa carreira aqui, ó, até o finalzinho dela. E a posição da agulha vai ser de baixo para cima. Então aqui, ó, põe aqui o primeiro ponto, dá uma arrumadinha aqui de leve e continua fazendo os próximos pontos até o final da carreirinha. Olha só, cheguei aqui no último ponto, eu posso tanto ir para cima para fazer o restante da letra ou ir para baixo para fazer essa perninha aqui, ó. Nesse caso aqui, esse último ponto já se encaixa perfeitamente no primeiro ponto aqui da carreira de baixo. Então, eu vou colocar a agulha aqui e vou descer. Vou descer, faço aqui esses dois pontinhos de cima, na posição da agulha de cima para baixo. E agora aqui eu faço esses 5 pontos aqui na carreira de baixo. E a posição da agulha de baixo para cima. Olha só. Agora eu faço aqui esses dois pontos aqui, de cima para baixo. Na verdade vai ser só esse primeiro, porque o segundo eu já vou para cima para fazer esse último lá em cima. Então eu vou aqui, ó, de baixo para cima. E agora aqui, de baixo para cima novamente. Pronto, fiz aqui a carreira de ida. Agora é só voltar cobrindo os pontos até essa região, para então começar o restante da letra. Então, vem aqui, ó, de cima para baixo e faz o X. Nesses dois, de cima para baixo, faz o X. Mais uma vez, X. Agora, embaixo, o X vai ser de baixo para cima, olha só. De baixo para cima, X. E assim por diante, até o final da carreirinha. Pronto, chega aqui no finalzinho. Agora faz aqui esses dois pontos de cima para baixo, o primeiro para fazer o X. E nesse último eu vou colocar aqui e vou para cima para fazer o restante da letra. Eu vou fazer esses dois pontos aqui, que eu acho que fica melhor. Então, fez os dois pontinhos. Agora volta cobrindo os dois pontos. 1 e 2. Continua aqui na carreira. 1, 2. No terceiro, eu vou pra cima. Olha só. Agora aqui, ó, de baixo pra cima. Novamente aqui de cima para baixo, olha só. Agora esse ponto aqui de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Aqui, ó, de baixo para cima de novo. Aí cheguei nessa carreira aqui que ela também tem 5 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer esses dois pontos aqui, igual eu fiz na de baixo. De cima para baixo. 1 e 2.
Agora, volta cobrindo os 2 pontos. 1 e 2. Continua fazendo aqui os 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, volta cobrindo esse último ponto e vai para cima. Olha só, vai para cima e faz o X. Cobre aqui os 2 pontos em cima dele. 1 e 2. Agora aqui, eu vou fazer esse ponto aqui de cima. Assim, ó. E já vou cobrir ele fazendo o X. Então, coloca aqui em cima e desce. Faz o X. Agora, vai pra cima. Vem aqui pro ladinho. Vai pra cima de novo. Nesse ponto aqui, eu vou fazer assim, ó. De cima pra baixo. Agora, eu cubro ele e vou pra cima. Venho aqui de baixo pra cima. E volto cobrindo ele. Então, coloco aqui, desço e faço o X. Olha só. Agora aqui, ó. Faz o X nesse do meio. O de baixo também faz o X em cima dele. Olha só. Agora aqui nesses dois, de baixo para cima, para fazer o X. No próximo eu faço X e desço. X. Agora aqui cobre esses dois. 1. E nesse segundo que eu vou cobrir, que é esse aqui, eu vou pra cima para fazer o restante da letra. Então aqui, ó, venho aqui e vou pra cima. Agora aqui em cima eu vou fazer esses 4 pontinhos aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, coloco aqui minha agulha de baixo para cima para fazer o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro e o quarto. Agora aqui vou de cima para baixo, mais uma vez, de cima para baixo. Agora aqui eu cubro esse último que eu fiz e vou para cima. Olha, faz o X nele. Agora aqui faz os dois novamente. 1 e 2. Aqui vou de cima para baixo. Agora faço o X nele e vou para cima. Agora aqui, venho aqui de baixo para cima. Agora aqui eu vou fazer esses 4 pontos aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, vem aqui, ó, de cima para baixo. No próximo também. Mais uma vez. Mais uma vez. Ops, errei aqui, desculpa. Tava pensando alto. Então, vem aqui de cima para baixo. Agora aqui, ó, vem, ó, de cima para baixo novamente. Outra vez agora aqui, ó. E o pontinho vai ficar diferente do anterior. Um vai ficar assim, outro vai ficar assim. Agora aqui é a mesma coisa. Desce para cá. E faz aqui o último em cima. Pronto, olha só. Agora eu vou voltar esses pontos, cobrindo todos eles. Então, vem aqui, ó, de baixo para cima. Faz o X. No próximo, de baixo para cima, faz o X. Outra vez, de baixo para cima, faz o X. Agora aqui, ó, de baixo para cima, faz o X. Chegando aqui, eu vou fazer esses 4 pontos. 1, 2, 3 e o 4, o quarto. Agora aqui, vou cobrir esse ponto aqui. Então, coloco a agulha nesse lugar e saio no próximo buraquinho lá embaixo. Fez o X. Agora aqui, cubro esses dois aqui, 1 e 2. E no último, eu vou colocar aqui e vou descer. Fez o X. Agora aqui, ó, de cima para baixo. X.
Agora eu vou fazer o X nesses 4 pontos aqui embaixo. Então, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3 e 4. Agora nesse ponto aqui eu vou descer, olha só, no último ponto, faz o X nele e desce. Agora vamos descer aqui na lateral aqui onde eu subi. Então aqui, ó, de cima para baixo, X. Mais uma vez, de cima para baixo, aqui na lateral, ó, de cima para baixo, X. Novamente aqui, ó, e desce, X. Agora aqui faz esses 2 pontos, 1, e 2. Olha, tem mais um ponto aqui embaixo dele, então já vou cobrir também. Então vem aqui, desce, faz o X. E para finalizar, eu vou fazer esses 3 pontos aqui, ó, 1, 2 e 3. Então vou aqui, ó, de cima para baixo, mais uma vez, fiz o X, e na última vou fazer o X aqui, ó. Eu vou aqui colocar nessa região, pessoal, lá para trás para fazer o arremate, porque minha linha tá acabando. Então, coloca aqui a agulha, vai lá pro avesso, puxa e faz o X, olha só. Aqui no avesso, eu vou ensinar para você como que é feito o arremate aqui uma vez. E aí nas outras vezes, quando eu for fazer o arremate, eu vou cortar o vídeo, porque você já vai aprender aqui nessa parte do vídeo, tá bom? Então aqui, ó, na parte de trás, você pega aqui a linha e passa por baixo de alguns pontos. Olha só. Olha, assim tá ótimo. Eu passei tanto pela linha de bordar, quanto de algumas tramas do tecido aqui, ó. Nessa região, nessa e nessa também. Então vem aqui, ó, puxa o fio. E agora é só cortar o fio. Pronto. Colocar uma linha nova na agulha. E vamos começar de onde eu parei. Olha, pessoal, já coloquei a nova linha na agulha e ela está com aquela argolinha no final. Sempre deixa essa argolinha porque vai facilitar aqui nesse caso na emenda, tá bom? Vamos recapitular onde eu estava. Olha só, pessoal, eu preenchi esses 3 últimos pontos aqui, né? Então a minha agulha saiu desse ponto, ela ia entrar nesse buraquinho aqui de cima, ia sair nesse de baixo, porque nesse ponto aqui de baixo, que é esse aqui, ela já ia cruzar os próximos pontos aqui, ó. Então ia entrar aqui e ia sair aqui em cima. Cruzar, entrar aqui e sair em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho que a agulha estava fazendo. Então, se ela saiu aqui e ela ia entrar no de cima para sair no de baixo, então eu tenho que fazer com que a minha agulha saia nesse buraquinho. E para fazer isso, eu vou colocar no buraquinho de baixo. Aí ela vai sair no buraquinho lá em cima. Olha só. Puxei aqui o fio e agora é só passar a agulha por baixo do buraquinho aqui, ó, da argolinha. Coloquei, dá uma arrumadinha de leve aqui, ó. E agora é só voltar cobrindo o restante desses pontos até o finalzinho. Vamos pra lá. Olha, de baixo pra cima, fez o X. No próximo, de baixo pra cima, X. De baixo pra cima, X. Até o finalzinho da carreira assim. X. 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 Prontinho, cheguei aqui no último ponto e só tem um lugar para eu caminhar, que é essa região aqui, ó. Fazer esses pontinhos aqui, dando a volta aqui, e daí eu continuo pro restante da letra aqui, tá bom? O que vocês têm que entender é que sempre tem vários caminhos, né? Por exemplo, se eu não tivesse feito aqui o arremate nessa região mesmo aqui, eu já ia continuar subindo pra cá, né? Pra esses pontos aqui. Mas como a minha linha acabou, eu preferi fazer o arremate nessa região, então eu tive que mudar a rota, e agora eu vou começar por essa outra região aqui. Então aqui, ó. Vem de cima para baixo, faz um ponto, no próximo vai ser de baixo para cima. Agora de baixo para cima novamente, e o próximo também, de baixo para cima. Esse ponto aqui sozinho vai ser de baixo para cima, e eu já vou lá para cima. Agora aqui, ó, de baixo para cima. Esse ponto que está acima dele, eu vou ter que fazer de cima para baixo, para cá.
E eu já vou ter que cobrir ele, fazer o X nele, porque na volta, senão não vai encaixar na volta, tá bom? Então, já venho aqui, ó, vou pra cima e faço o X nele. Pronto, agora eu vou subir essa lateral aqui, olha, de baixo pra cima de um lado. De baixo pra cima do outro lado. Novamente de baixo pra cima desse lado aqui, lado esquerdo. O próximo, de baixo pra cima também, só que do outro lado. Do outro lado agora. Agora aqui, ó, tem 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou começar com esses dois aqui de baixo. O primeiro de cima pra baixo. O segundo de baixo pra cima. Agora, de baixo pra cima. Mais uma vez. Agora, eu vou voltar cobrindo esse último ponto. Olha, de baixo pra cima. Fez o X. Agora em cima tem mais 2 pontos. Eu vou fazer ele aqui, ó, de cima pra baixo, esse primeiro ponto. E agora o próximo. De baixo pra cima. Nesse caso agora aqui, eu vou fazer esse primeiro ponto. Então, vou colocar aqui a agulha de baixo pra cima. Agora, volto cobrindo esse último ponto. E faço o X. Agora aqui, os próximos 2 pontos. 1. E 2. Olha que legal. Agora, volta cobrindo esse último ponto. Faz o X nele. E vou fazer então esses 3 pontos aqui em cima dele. 1, 2 e 3. De cima para baixo. O próximo também. E o último eu vou de baixo para cima. Vou colocar aqui e vou para cima. Agora em cima aqui tem 4 pontos. Eu vou fazer então o primeiro aqui, de baixo para cima. Agora volto cobrindo ele. Fez o X. E faz esses 3 aqui da frente. 1, 2 e 3. Olha só, agora volta cobrindo esse último ponto, faz o X nele. E vou fazer então esses 4 aqui em cima. 1, 2, 3 e 4. De cima para baixo aqui. Mais uma vez. No último ponto eu vou para cima. Agora aqui na parte de cima tem 2 pontos para cá. Tem um aqui e outro para cá. Então vai fazer o primeiro aqui. 1. E 2. Volta cobrindo os 2 pontos. Faz o X no primeiro. Faz o X no segundo. E agora aqui nos outros 2 que estão aqui na frente. 1. E 2. Agora, volta cobrindo esse último ponto e vai para cima. Vou fazer então aqui esses 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. De cima para baixo. No próximo. Mais uma vez. Mais uma vez. E aqui no último, eu vou para cima. Agora aqui eu vou cobrir esses 3 primeiros aqui, ó. 1, 2 e 3. Então vem aqui, ó, de baixo para cima. Mais uma vez. E mais uma vez. Pronto. Agora volta cobrindo esses 3 pontos. Olha, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. E o último, X. Agora é só continuar aqui então a carreira até o finalzinho dela. Vai ser de baixo para cima. Em todos eles. De baixo para cima. De baixo para cima. Ó, nesse último ponto aqui, eu vou fazer e vou descer. Então, coloco aqui e desço. Agora, cobre esses 2 aqui.
Um. E 2. Embaixo dele tem mais 2, 1 e 2 aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó, de cima para baixo aqui. Olha só, aqui tem esse ponto aqui, eu não vou fazer ele agora, eu vou fazer ele na volta, porque senão quando eu voltar cobrindo não vai encaixar. Então eu não vou fazer nada com ele agora. Eu vou continuar aqui embaixo, nesses dois aqui, ó, 1 e 2. Então primeiro eu vou colocar aqui e vou descer. No próximo aqui, vou colocar de cima para baixo. E agora aqui, eu vou fazer essa carreira aqui enorme, olha só. Ela vai desse pontinho aqui, ó, até nesse aqui, ó. Então é só fazer uma carreira reta. Olha só, de baixo para cima todos eles. De baixo para cima, até o finalzinho dele. Cheguei aqui no último ponto. Então venho aqui, ó, de baixo para cima e faço o último ponto. Prontinho. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou cobrir esse último ponto e vou descer para os pontos aqui de baixo para fazer a perninha aqui da letra A, tá bom? Então vem aqui, ó, põe nesse ponto e desce. Faz o X. Agora aqui vou fazer essa carreira de 3 pontos. 1, 2 e 3 e depois a de baixo. 1, 2 e 3. Então, primeiro aqui de cima para baixo, um ponto. O segundo ponto. O terceiro ponto. E desce. Agora na carreira de baixo, a agulha vai ficar de baixo para cima. Então, de baixo para cima. Mais uma vez. De baixo para cima. E aqui no último ponto, eu vou colocar aqui e vou descer. Para fazer então a carreira de baixo. Aqui na carreira de baixo, eu vou fazer aqui, ó, de cima para baixo. 1. 2. 3 e 4. Olha só. Agora aqui tem esses 3 pontos embaixo, olha, de baixo para cima. Mais uma vez, de baixo para cima. O próximo vai ser de cima para baixo. Aí eu começo a fazer então esses 3 pontos aqui embaixo. 1, 2 e 3. Para finalizar essa carreira de 3 pontos, vou fazer então aqui a última, que tem 1, 2 e 3. Então, de baixo para cima, uma vez. No próximo, de baixo para cima. E para finalizar, eu vou colocar nesse ponto aqui, vou pro avesso, porque minha linha tá acabando de novo. Então, vou colocar aqui no avesso e lá atrás eu faço o avesso, como eu mostrei para vocês anteriormente. E daqui a pouco eu já continuo. Prontinho, pessoal, já coloquei a nova linha na agulha. Ela está com aquela argolinha sempre, olha só, não esqueça de deixar essa argolinha. Agora aqui eu vou continuar de onde eu parei. Vamos recapitular o que eu estava fazendo. Então aqui, ó, eu estava vindo nessa última carreira, saía aqui nesse buraquinho, entrava no de baixo. Saía no de cima, entrava no de baixo, saía no de cima, entrava no de baixo. Então, o caminho que a agulha estava fazendo é aqui. Saía aqui, entrava no de baixo. E como eu tenho que continuar aqui a carreira de pontos que não estão cobertos, então eu vou cobrir esse ponto aqui com um ponto X para ele descer para cá e daí eu continuo as coisas, tá bom? Então, vou colocar aqui minha agulha de baixo para cima, assim, que é o caminho que a agulha iria fazer normalmente, né? Então aqui deixo a argolinha no final, prendo aqui, dou uma arrumadinha de leve, olha só. Agora então eu vou colocar a agulha nesse buraquinho e vou descer. E vou fazer um X nesse buraquinho de cima, olha só. Um X. Agora faz aqui os dois. 1, 2, 3. Olha, de cima para baixo. Aqui tem mais 2. De baixo para cima. E agora aqui de cima para baixo, para descer e fazer aqui esses 2. Faz aqui esses 3 pontos. 1, 2. No terceiro eu vou para cima. Agora aqui, ó.
faz aqui, ó, de baixo para cima. Aqui de baixo para cima novamente. Chegamos então no último ponto. Faço aqui de baixo para cima. Agora eu volto cobrindo todos eles até aqui em cima, tá bom? Então nesse primeiro ponto aqui, ó, vou colocar aqui e vou descer. E faz o X nele. No próximo, aqui e desce. E faz o X. No próximo, aqui e desce e faz o X. Agora aqui o X nesses três pontos, de cima para baixo. Mais uma vez. E no último eu vou subir, olha só. Sobe. Agora aqui eu faço esses dois aqui, ó. 1 e 2. Vou fazer então essas carreirinhas de 2 pontos aqui, ó. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Então a primeira vai ser de baixo para cima. X. De baixo para cima. X. Nessa de cima, a primeira vai ser de cima para baixo. X. A próxima, de baixo para cima. X. Agora aqui, ó, de baixo para cima. X. Mais uma vez. X. E faltou. Agora aqui é a última, de 2 pontos. Então vem aqui, ó, de cima para baixo. X. E agora aqui, ó, de baixo para cima. X. Continua fazendo aqui. De baixo para cima. X. De baixo para cima. X. Agora aqui chegamos nas carreiras de 3 pontos. Tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só essas duas mesmo. Então vai ser aqui, ó. De cima para baixo. X. No do meio. De cima para baixo. X. Agora aqui, no último, de baixo para cima. E faz o X. Agora, esses 3 aqui. X. O do meio. X. E o último, de baixo para cima, X. Agora em cima tem a carreira de 4 pontos. Eu vou fazer de cima para baixo. X. No próximo. X. X. E no último, eu vou para cima. X. Agora, faz aqui esses 3 pontos, de baixo para cima. 1, 2 e 3. Que legal. Agora aqui, finalizando, tem a parte de cima que eu vou fazer esses 3 aqui, ó. X. X. E o último, vou para cima para voltar para minha carreira inicial. Olha que legal como tá ficando. Agora eu vou voltar aqui, ó, apenas 2 pontos, porque voltando 2 pontos eu consigo ir para cima para fazer essa carreira aqui, ó, de cima. Então vem aqui, ó, de baixo para cima, X, mais uma vez, de baixo para cima, X. Agora eu posso fazer então essa carreira. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. A posição da agulha é de cima para baixo. 1, 2, 3. Olha, cheguei aqui no último ponto, vou para cima. Coloco aqui e vou para cima. Agora aqui tem esses 2 pontinhos aqui, de baixo para cima. Mais uma vez. Agora aqui tem mais um pontinho aqui em cima, vou colocar de baixo para cima. E aqui em cima tem outro também. E para finalizar tem esses 4 pontos aqui em cima. Vou fazer o primeiro aqui de cima para baixo. Primeiro. No segundo eu vou para cima. Agora aqui de baixo para cima. E o último de baixo para cima também. Agora volta cobrindo todos eles até aqui, ó. Tá bom? Então vem aqui de baixo para cima. Faz o X. No próximo de cima para baixo. E faz o X. Novamente. No meio aqui, ó. De cima para baixo. X. E o próximo de cima para baixo.
X. Agora aqui, ó, de cima para baixo, X. No próximo, X. Vou fazer esses dois aqui, ó. Esse primeiro vai ser de baixo para cima e o próximo de cima para baixo. Prontinho, olha que legal. Agora eu volto cobrindo aqui 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos de cima para baixo. 1, 2, 3. Agora nesse quarto ponto aqui, eu vou colocar aqui, ao invés de descer, eu vou subir. Olha, vou subir para fazer esses 3 que estão aí em cima. Então, vem aqui, cobre o primeiro, de baixo para cima, o segundo e o terceiro. Agora, volto cobrindo esse último ponto que eu fiz, faço o X nele, X, e agora faço aqui então esses 3 aqui em cima. 1, 2, no terceiro eu vou para cima. Agora, faz aqui esses 2 pontos. 1, esses 3 na verdade. 2 e 3. Volta cobrindo esse último ponto. E faz aqui esses 3 aqui em cima. 1, 2 e 3. De cima para baixo. Mais uma vez. E no último eu vou para cima. Agora aqui, ó, de baixo para cima. Volto cobrindo esse último ponto que eu fiz. Então põe aqui de baixo para cima e faz o X. Agora continua aqui nos 2. 1 e 2. E vamos fazer então aqui, voltar cobrindo um ponto. Então voltei cobrindo um ponto. Agora em cima aqui tem 2 pontinhos. Então põe aqui, ó, de cima para baixo. No próximo, de baixo para cima. Agora aqui, ó, são 3 pontos. 1, 2 e 3. Então vou cobrir esse primeiro ponto aqui, ó, de baixo para cima. Agora volto cobrindo ele e faço X. X. Agora vai fazer esses 2 aqui, ó. 1 e 2. Agora volta cobrindo esse último ponto e vou para cima. De baixo para cima. Faz o X. Em cima tem mais 3 pontinhos. Então vem aqui, ó, de cima para baixo. Faz o primeiro. De cima para baixo e faz o segundo. E aqui no último eu vou para cima. Olha só. Agora aqui, pessoal, é aquele esquema. Eu vou deixar isso aqui em branco para quando eu voltar na carreira da volta não atrapalhar aqui meu bordado, entendeu? Ou então eu poderia cobrir esse último ponto aqui, fazer o X nele e continuar normalmente, né? Deixa eu fazer para vocês verem como que é. Então, deixa eu voltar normalmente como eu iria fazer, né? Então aqui, ó, volto para cima aqui e faço o X nesse de baixo. Ó, fez o X. Agora aqui eu posso continuar normalmente, sem aquele negócio de deixar um ponto em branco para fazer na volta, né? Olha, aqui de baixo para cima. Mais um. Aqui de baixo para cima novamente. Mais uma vez. E aqui em cima tem 4 pontos. Olha só, tem 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer esse primeiro ponto aqui, ó, de cima para baixo. E vou voltar cobrindo ele. Fez o X. Agora eu faço os outros 3 pontos. Olha, de cima para baixo. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora aqui eu vou descer então para fazer essa perna aqui, ó. Tá bom? Porque chegou a hora dela. Aqui eu vou pra cá e desço. Faço novamente aqui os 2, olha só. 1 e 2. Embaixo tem 2 pontos também. Vou fazer aqui, ó, de baixo para cima. Fez o primeiro. E o próximo também de baixo para cima.
Agora tem 2 pontos aqui embaixo, 1 e 2. Então eu tenho que voltar cobrindo esse ponto para poder encaixar no de baixo. Então vem aqui, desce e agora aqui faz esses dois. 1 e 2. Aqui vai ser a mesma coisa. Vou voltar cobrindo esse último ponto. Então põe aqui de cima para baixo e faz o X nele. E agora continua descendo aqui nos 2 pontos. Essa carreira vai ser basicamente assim, uma repetição. Então vem aqui no último, de baixo para cima, volta e faz o X nele, olha só, aqui de cima para baixo, faz o X. Agora faz os dois novamente embaixo, de cima para baixo, mais uma vez. Aqui eu vou voltar cobrindo de novo esse último ponto. Então vem aqui, faz o X. Agora tem mais 2 pontos aqui embaixo. 1 e 2. Volta cobrindo o último e desce. Fez o X. Agora novamente, 2 pontos. Volta cobrindo esse último ponto. Faz o X nele. E desce. Agora novamente, tem mais 2 pontos. Parece que não tem fim, né? 1 e 2. Volta cobrindo esse último e desce. Faz o X nele. Pronto. Se você observar, essa carreira aqui está sendo toda coberta, né, com o X normalmente, e a outra está em aberto, para eu fechar na carreira de volta. Continuando. De cima para baixo. O próximo também, de cima para baixo. Aqui em cima tem 2 pontos também. Olha só, vai ser de baixo para cima. Pera aí, deixa eu arrumar essa linha aqui. Olha, aqui o outro também, o irmãozinho dele, né, de baixo para cima. Pronto, fiz aqui os 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou voltar cobrindo esse último ponto. Então põe aqui e desce. E faz o X. Agora aqui tem 2 pontos. 1 e 2. Volta cobrindo esse último ponto. E desce. Tá chegando no fim, tá, pessoal? Agora aqui, ó, de baixo para cima. Mais uma vez, de baixo para cima. E para finalizar, volta cobrindo novamente esse último aqui e desce. Faz o X nele. Pronto. Agora faz aqui, ó, os últimos 2 pontos. 1 e 2. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou para trás, que eu vou, minha linha tá acabando, eu vou fazer um novo arremate, tá bom? Vamos voltar lá para o começo para a emenda. Olha só, pessoal, coloquei a nova linha na agulha. Ela está com aquela argolinha no começo, sempre. É importante deixar ela, tá bom? Vou continuar aqui de onde eu parei. Então, eu estava descendo essa coluna aqui toda. Cheguei aqui nesse último ponto aqui. Então, para encaixar aqui a linha do arremate, é só fingir que estava fazendo o mesmo caminho. Então, a agulha entrou aqui nesse buraquinho, saiu no buraquinho de baixo, entrou no de cima e ia sair nesse buraquinho aqui de baixo, entendeu? Então é só seguir o caminho que a agulha estava fazendo. Então nesse caso ela entrou aqui embaixo, em cima, para sair aqui embaixo. Então, sai aqui embaixo. Aqui você deixa aquela argolinha no final. E agora aqui, prende. Dá uma arrumadinha no fio. E agora é só continuar voltando como se nada tivesse acontecido. Então nesse primeiro ponto aqui, ó, ele é um ponto que está aberto, então eu vou fechar ele com um X. Então, vou colocar aqui a agulha aqui em cima, de cima para baixo. E fez um X aqui nele. No próximo, que é esse aqui, eu vou colocar aqui a agulha de baixo para cima, para ir para a carreira de cima e fazer o X no de baixo. Olha, fez o X. Agora aqui a mesma coisa, ó, de baixo para cima, fez o X. Se você tiver em dúvida para onde que a linha vai, é só você pegar o fio e movimentar ele aqui para saber para onde que a linha vai. Então nesse caso aqui, o único caminho que ele tem que ir é lá para cima, porque é o único ponto que está aberto, olha só. Então ele vai lá para cima. Então aqui já te deu uma dica, uma direção para onde ele vai. Então nesse caso, ele vai entrar aqui nesse buraquinho para ir pro de cima. Olha só. Fez o X. Aqui é a mesma coisa. Para onde que ele vai? Você pode movimentar a linha para qualquer direção. Só vai encaixar nesse buraquinho de baixo aqui, ó. Ou seja, a agulha vai descer, a linha vai descer. Então, vem aqui de baixo para cima.
fez o X. Aqui em cima são 2 pontos. De cima para baixo, X. No próximo, de baixo para cima, X. Mais uma vez, olha só, de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. E vai ir assim até lá no final, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. Mais uma vez, X. E para finalizar, esse último ponto aqui, ó. Olha só, X. Continua voltando aqui nos 2 pontos. Agora nesse ponto, de baixo para cima, X. Aqui de baixo para cima, X. E vou fazer então aqui esses 3 pontos. Olha, todos de cima para baixo. X. Mais uma vez. X. Nesse último eu vou subir. Olha só, vou para cá e vou subir, porque em cima tem 3 pontos para ser feitos. Agora aqui, ó, vem aqui de baixo para cima, X. X não, só metade do ponto, né? Pronto, fiz 3 pontos. Aqui na parte de cima tem 2 pontinhos, então vou aqui de cima para baixo, faço o primeiro ponto e faço o segundo também. Pronto. Vou voltar cobrindo esse último ponto para fazer essa carreira de cima. Então eu vou colocar aqui e vou para cima. E faz o X no de baixo. Agora faço essa carreira grande aqui que tem 6 pontos, todos de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. Pronto. Volta cobrindo esses 6 pontos. Volta cobrindo e fechando, tá bom? Então vem aqui, ó, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. X. Agora aqui, de baixo para cima, X. Pronto. Vou fazer então essa parte aqui da letra A, a parte de cima. Aqui no começo são 5 pontinhos, ou 4. 1, 2, 3. No quarto ponto eu vou para cima. Agora faz aqui os 5 pontos, de baixo para cima todos eles. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora em cima tem essa carreira maior aqui, que ela tem vários pontos. É repetir os pontos, tá bom? Então, de cima para baixo. No próximo, a mesma coisa. E vai fazer isso até o finalzinho da carreirinha. Cheguei aqui no último pontinho, aqui de cima para baixo. Olha só. Agora a carreira de baixo, ela começa aqui no comecinho, tá vendo aqui, ó, nesse começo. Então eu tenho que voltar cobrindo 4 pontos para ir começar na de baixo. Então volta aqui, ó, de cima para baixo, X. 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 Mais um. X. Olha só. Agora vem aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Agora, a mesma coisa. A carreira de baixo, ela começa nesse pontinho aqui. Então, eu tenho que voltar 3 pontos. Então, volta aqui o primeiro. Faz o X. No segundo, X.
E no terceiro, eu desço para a carreira de baixo. Pronto. Agora faz então aqui os 5 pontos de cima para baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na carreira de baixo, ela começa nesse ponto aqui. Então tem que voltar 3 pontos. 1, X. 2, X. E terceiro, X. Agora aqui, faz aqui esses 4 pontos de baixo. 1, 2, 3 e 4. A carreira de baixo ela começa aqui, então eu tenho que voltar 2 pontos. Então volta aqui, faz o X em 2 pontos. 1 e no segundo já desce para fazer ele. X. Agora aqui faz esses 3 pontos de cima para baixo. Mais uma vez. Pronto. Volta cobrindo esse último ponto para encaixar na carreira de baixo. Então voltei, fez o X nele. Agora faço aqui embaixo, 2 pontos. 1 e 2. Agora vou descer, vou cobrir esse último e descer. Olha, faz o X nele e desce. Agora vem aqui e faz 2 pontos. 1 e 2. Agora aqui, ó, de baixo para cima. E 2. Volta cobrindo esse último ponto e desce. Cobriu, agora faz aqui mais 2 pontos aqui embaixo. 1 e 2. Agora faz os 2 aqui embaixo também, olha só, de baixo para cima. E volta cobrindo esse último e desce. Agora faz aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto eu vou pra cá. Agora aqui, vou fazer esse ponto aqui da lateral. Olha só, de cima pra baixo. O próximo, de cima pra baixo. E agora tem essa carreira aqui de 6 pontos. De cima pra baixo todos eles. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só. Agora vou cobrir esse último ponto e vou para cima. Ponho a agulha aqui nesse buraquinho, vou para cima, faço o X no de baixo. Agora aqui em cima tem 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora volta cobrindo esse último ponto e vai para cima. Aqui em cima tem mais 3 pontos também. Então vai ser 1, 2 e 3. E vou para cima de novo. Aqui em cima tem 3 pontos. Eu vou fazer esse primeiro aqui, de baixo para cima. Volto cobrindo ele. Agora continuo aqui, 2 pontos. 1 e 2. Agora volta cobrindo esse último ponto e vai para cima. Aqui em cima tem 2 pontos. Eu vou fazer o primeiro de cima para baixo. E o segundo vou fazer igual também, de cima para baixo. Agora eu volto cobrindo esse último ponto e vou para cima. Então ponho aqui e vou para cima e faz o X no de baixo. Em cima tem 2 pontos, de baixo para cima, o próximo também. Agora aqui, de baixo para cima, mais uma vez. Agora aqui no último, vou para cima e faço esse sozinho aqui. Pronto, chegamos aqui no final de toda a carreira praticamente, só falta aqui essa perna aqui embaixo que ainda não fiz.
Agora é só voltar cobrindo os pontos, pessoal. Vou voltar cobrindo esse último ponto aqui e vou descer. Olha, X. No próximo, de cima para baixo. X. No próximo. X. No próximo de novo. X. Agora aqui esses dois de baixo. O primeiro de baixo para cima. Faz o X. E o segundo de cima para baixo. Agora cobre esse aqui da lateral. De cima para baixo. X. Agora aqui tem aqui um no meio desses dois X. Tem um X aqui e tem um aqui no meio. Vou cobrir ele e vou descer. Olha só. Agora aqui. De cima para baixo. O próximo também. E o último aqui também. De cima para baixo. Fez o X. Agora tem dois pontinhos aqui na lateral. Olha, de baixo para cima. Faz o X. E o próximo de cima para baixo. E faz o X no pontinho de cima. Agora aqui eu vou cobrir esses 4 pontos aqui de cima para baixo. E vou fazer um remate porque minha linha tá no final novamente. Essa letra aqui é grande, hein? Já troquei de linha 4 vezes, 3, 4 vezes. Olha, de cima para baixo. Pronto. Aqui no último pontinho eu vou para cá. Vou cobrir aqui e vou para a vez para fazer o remate. Então já volto lá pra gente continuar daqui. Olha, pessoal, já troquei aqui a linha, coloquei a nova linha e ela tem essa argolinha no final. Olha só. Sempre deixa essa argolinha porque é importante para começar o ponto cruz. Agora aqui eu vou continuar de onde eu parei. Segui o caminho que a agulha estava fazendo. Então, olha só, ela saía aqui embaixo, entrava em cima, saía embaixo, entrava aqui nesse buraquinho e para continuar lá em cima, ela teria que sair aqui nesse buraquinho aqui, ó. Tá bom? Então é só você seguir o caminho que a agulha estava fazendo. Vou colocar aqui nesse buraquinho e vou sair no buraquinho de cima. Agora aqui eu passo a agulha por dentro da argolinha para prender o fio, com cuidado sempre. E agora continuo aqui, ó. Venho aqui de baixo para cima e faço o X nesse pontinho. Olha só, ficou um xizinho nele aqui. Agora é só continuar voltando os demais pontos. Então vem aqui, ó, de baixo para cima. Fez o X. Agora aqui, ó, de baixo para cima. X. De baixo para cima. X. Do outro lado, de baixo para cima. X. De baixo para cima. X. Agora aqui esses dois pontos aqui, olha, um vai ser de baixo para cima, de cima para baixo, desculpa. E o próximo de baixo para cima, que é para continuar na sequência lá em cima. Olha, de baixo para cima. Olha, de cima para baixo. O próximo de baixo para cima. Olha, de baixo para cima. Agora aqui, ó, de cima para baixo. Mais uma vez. Faz aqui esses dois pontos, de baixo para cima. 1 e 2. Agora aqui em cima tem esses dois pontos para cobrir. De cima para baixo, o próximo de baixo para cima. Agora aqui tem esses 4 pontinhos, todos de baixo para cima. X. De baixo para cima. X. X. E X. Chegamos aqui nessa carreira de cima, todos os pontos serão de cima para baixo. Então aqui, ó, de cima para baixo. O próximo. De cima para baixo. Cheguei no último pontinho. De cima para baixo e faz o X nele. Agora tem essa carreira de baixo com 5 pontos e os pontos serão de baixo para cima. Mais uma vez. E agora aqui, ó, de cima para baixo.
Vem aqui e faz esses 4 pontos de cima para baixo. 1, 2, 3 e 4. Olha só, pessoal, aqui tem um erro, né? Porque se eu sair nesse buraquinho aqui, ó, que é o próximo de baixo, a sequência não vai encaixar. Tá vendo aqui, ó? A sequência não vai encaixar, porque o próximo ponto que está aberto é esse aqui, e ele está longe lá de cima. E o que a gente pode fazer para solucionar isso? Coloca aqui em cima e vem até aqui embaixo, olha. Que aqui ele vai encaixar perfeitamente na sequência e vai continuar sem nenhum problema. Então vem aqui, agora que eu continuo na sequência normalmente. Então nesse ponto aqui vai ser de cima para baixo e fez o X. Aqui tem os 3 aqui de baixo. 1, 2 e no terceiro. Esse ponto aqui, ó, eu vou descer aqui nesse buraquinho, vou sair no próximo e ele vai se encaixar perfeitamente no buraquinho lá de baixo, no pontinho lá de baixo. Então agora aqui, ó, vem aqui, desce e faz o X. No próximo, de cima para baixo, faz o X. Agora aqui, ó, X. O próximo, X. Nesse próximo também faz o X. Agora aqui eu faço esses 2 pontos, de cima para baixo. 1 e o segundo. Aqui, ó, no meio desses 2 X aqui, ó, tem um X aqui, um X aqui e tem um aberto aqui no meio. Então vem aqui, ó, coloca nesse pontinho, desce e faz o X nele. Aqui embaixo tem 2 pontos, de cima para baixo faz 1 e o próximo também. Fez o X. Olha, aqui é a mesma coisa, tem um ponto aberto aqui no meio. Então vem aqui, desce, faz o X. Olha, agora aqui, ó, de cima para baixo, X. O próximo, de cima para baixo, X. Mais uma vez, X. Agora aqui, ó, de baixo para cima, o próximo também de cima para baixo. Agora aqui eu cubro esses 3. 1, 2 e 3. Aqui embaixo tem 2 pontos para cobrir. Olha, de baixo para cima, fez o X. No próximo, vai para cá e desce, para fazer esses 4 pontos aqui embaixo. Então faz aqui 1, 2, 3 e aqui o quarto. Olha só, desceu. Agora aqui eu continuo vindo, voltando aqui alguns pontos, acho que 1, 2, 3 e 4, porque daí eu já vou descer para fazer essa perna que está faltando. Então aqui, ó, vem de baixo para cima, faz o X. No próximo, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. E no próximo, vou de cima para baixo. Olha só, que é para descer e fazer o restante da perna lá embaixo. Agora aqui eu faço 2 pontos. 1 e 2. Vou voltar cobrindo um ponto. Olha, de cima para baixo, X. Agora faz esses 2 pontos aqui embaixo. Olha, 1 e 2. E nesse segundo eu vou descer. Olha só. Desci. Agora aqui aqui embaixo tem 3 pontos. 1, 2 e 3. Eu vou fazer esse primeiro ponto aqui, ó, de cima para baixo. Vou voltar cobrindo ele. Então, vem aqui no mesmo buraquinho, de cima para baixo, e faz o X. Agora faz os 2 aqui. 1 e 2. Pronto. Agora, volto cobrindo esse último ponto, vem aqui e desce. Faz o X nele. Agora aqui embaixo tem 1, 2 e 3. De baixo para cima. Mais uma vez, de baixo para cima,
e aqui de baixo para cima. Agora aqui nesse lugar, pessoal, eu posso fazer de várias formas. De duas formas, na verdade. Eu posso cobrir esse ponto e então descer para fazer os demais aqui embaixo. Ou então eu posso descer já daqui, ó, fazer o primeiro ponto, depois fazer os dois. Foi como eu fiz aqui em cima, entendeu? Aí, tanto faz, vai de cada um. Eu vou voltar cobrindo esses dois pontos aqui para vocês verem como que é. Então, cubro esse. No segundo eu vou descer. Pronto, desceu. Agora aqui eu posso fazer os 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, a mesma coisa. Volta 2 pontos. Voltei 2 pontos. E faço então os 3 pontos lá embaixo. Com a agulha de baixo para cima. 1, 2. E o terceiro eu vou para cima de novo. Agora aqui, volto os 2 pontos, cubro os 2 últimos pontos. Olha, 1, e no segundo vou descer. Agora aqui faz os 3 pontos normalmente. Olha, o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Agora, volta novamente 2 pontos. 1 e 2. Aí continua de novo lá embaixo. 3 pontos. 1, 2 e 3. Volta cobrindo 2 pontos. 1 e no segundo vou descer. Agora aqui, faz os 3 novamente. 1, 2 e 3. Volta cobrindo 2 pontos. Aqui o primeiro. O segundo. E agora aqui embaixo não vai ser mais 3, vai ser 4 pontos. Então vem aqui, ó, de baixo para cima. Fez o primeiro. O segundo, o terceiro e o quarto. Olha só. Agora aqui, vendo aqui a próxima carreira que tem 3 pontos, 1, 2 e 3, eu tenho que voltar 2 pontos para poder encaixar aqui na carreira de baixo. Então, volta 2 pontos, 1, e no segundo vou descer já para a carreira que eu vou começar. Então aqui faz os 3 pontos, 1, 2 e 3. Agora novamente, olha só, volta 2 pontos. 1 e 2. Agora aqui vou fazer então os 4 pontos embaixo, os 4 pontos finais. De baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Pronto, olha só, pessoal, cheguei no finalzinho. Agora eu vou voltar então a carreira subindo aqui a perninha aqui, indo pra cá, dando a volta aqui, chegando aqui no comecinho, que é onde eu vou fazer o remate final, tá? Então aqui, ó, volta cobrindo esses 4 pontos que eu finalizei aqui, de baixo pra cima, X, de baixo pra cima, X, de baixo pra cima, X, e o último aqui, ó, de baixo pra cima, X também. Agora aqui em cima tem esse ponto que falta fechar ele, então vou fechar indo pra cá, ó, de baixo pra cima, e fez o X nele. Agora tem esses dois aqui, 1 e 2. Agora aqui em cima tem uma sequência, ó, aqui aberto, aqui aberto, aqui aberto, aqui aberto, até lá em cima. Então vai ser assim, ó, vem aqui, vai pra cima, X. Agora aqui, ó, de baixo pra cima, X. No próximo, mesma coisa, de baixo pra cima,
X. No próximo, de baixo para cima, X. Agora aqui, ó, de baixo para cima, X. Aqui de baixo para cima, X. Agora aqui de baixo para cima, o X. Faz aqui nos outros dois. Olha só, de baixo para cima, o próximo de baixo para cima. E agora aqui, ó, vai aqui de baixo para cima. E chegamos então na carreira principal aqui. Vamos ver se essa linha dá para fazer até o finalzinho dela? Então põe aqui, ó, de baixo para cima, X. Mais uma vez, X, 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 X. Tem esse aqui. E o último eu vou pro avesso para fazer o arremate. Então já volto lá para a gente fazer a emenda. Prontinho, pessoal, já troquei minha linha, estou com a argolinha aqui na ponta para fazer então a emenda. Agora é só seguir o caminho que a agulha estava fazendo. Então ela saiu aqui em cima, entrou aqui embaixo, saiu aqui em cima, entrou aqui embaixo e ela ia sair nesse buraquinho aqui, ó. Tá bom? Então desse buraquinho é que eu vou continuar com a nova linha. Então para eu continuar com essa nova linha, eu vou colocar essa agulha aqui em cima, para ela sair nesse buraquinho embaixo. Deixo a argolinha aqui no finalzinho. Passo a agulha por dentro dessa argolinha. Prendo o fio com cuidado. E agora eu vou para cima aqui, ó. De baixo para cima. Vai fazer o X no de baixo. E daí eu posso continuar normalmente. Então vem aqui, ó. X. Agora lembra desse pontinho aqui rosa que eu não fiz na carreira de ida? Agora chegou a hora dele ser feito. Então vem aqui, ó, de cima para baixo. Agora volta e faz o X. E vai para cima. X. Agora aqui é a mesma coisa. De baixo para cima. X. Agora tem esses dois aqui, ó. O primeiro é de cima para baixo. E o próximo é de baixo para cima. Para ir para a carreira de cima. Fez o X. Agora é só voltar cobrindo essa carreira aqui grande também. 1. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse sétimo eu vou descer. Pronto, fez o X, desceu. Agora faz esses 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui, ó. Chegando nessa região, eu vou cobrir esse ponto que está aqui, ó, no meio. Ele tá meio escondidinho, tá vendo aqui, ó? Meio ponto aqui, ó. Então vem aqui, de cima para baixo, faz o X. Agora tem esses 4 pontos aqui na carreira de baixo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quarto. Agora embaixo tem 2 pontos para ser coberto. E no segundo eu vou descer. Desceu. Agora tem esses 3 aqui. Dois. E aqui, ó. Pronto. Aqui embaixo tem mais um ponto, meio ponto aqui, ó, escondidinho aqui, que é esse aqui. Então vou cobrir ele e vou descer. Agora embaixo tem 2 pontos para cobrir. X. X. Embaixo tem um ponto. Coloca aqui e desce. X. Agora faz esses 2 últimos pontos. 1.
e 2. E agora aqui, ó, essa sequência aqui alta, alta na vertical. Então põe aqui nesse buraquinho e sai no de baixo. Fez o X. Agora do outro lado. Põe aqui em cima e sai embaixo. Fez o X. Agora do outro lado. Põe aqui embaixo e sai no buraquinho de baixo. X. No outro lado. Põe aqui em cima, sai embaixo. X. Agora aqui, ó. Põe nesse lado aqui e desce. E faz o X. Agora continua vindo aqui. Olha só. De cima para baixo. X. Agora aqui de cima para baixo. De novo. X. Esses dois vão ser de baixo para cima. Nesse último aqui de cima para baixo. E para finalizar, esses dois últimos pontos. De cima para baixo. O primeiro. E o último. Eu vou colocar nesse buraquinho e vou provar isso para fazer o arremate. Olha, aqui na parte de trás. Está ficando assim. Eu vou pegar esse fio e passar por baixo de alguns pontos aqui, ó. Eu passo pela trama de bordar. Assim, ó. Agora aqui é só cortar o fio. E pronto, nossa letra está pronta. Olha só, pessoal, nossa letra ficou pronta. Olha como ela ficou maravilhosa. Ficou realmente muito bonita com esse lilás aqui. Olha só como ficou o avesso dela. Ficou muito bonitinho. Aparecem algumas linhas aqui dos arremates que eu fiz, mas nada que comprometa esse avesso. Ele tá maravilhoso. Bom, pessoal, essa aqui foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ajudar você. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, por favor, porque isso me ajuda bastante. E também me siga lá no Instagram, porque lá eu posto algumas coisas de artesanato. E se você tiver interesse nesse gráfico, é só você mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, ou uma mensagem lá no meu Instagram, que eu te passo as informações de compra. O valor dele é apenas R$10, tá bom? Ele vai com a letra maiúscula, minúscula e também os acentos. É um alfabeto completo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.